estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de Biologia. Hoje vamos falar sobre raiz, caule e folha. São os órgãos vegetativos das plantas, ok? Então vamos lá. Bom, objetivo então, falar sobre esses órgãos, né? Analisar esses órgãos vegetativos das folhas, que são das plantas, né? Que são raiz, caule e folha mais especificamente, tá? E vamos começar com uma reportagem. Lembrando que se você quiser ter acesso a essa reportagem por completo, só você apontar a sua câmera do celular no QR Code ali no cantinho, ok? Então a notícia diz o seguinte: raízes e tubérculos são ricos em nutrientes e podem fazer parte de uma dieta saudável. Ricos em nutrientes, ótimas opções de acompanhamento ou mesmo do prato principal de uma refeição. Os tubérculos fornecem energia e ainda ajudam na liberação de transmissores cerebrais responsáveis pela sensação do bem-estar, como a serotonina, além de serem fontes de vitamina C, A e do complexo B. Batata inglesa, rabanete, a batata baroa, também conhecida como mandioquinha, né? São alguns exemplos de tubérculos. Já a batata doce, a cenoura, a beterraba, o aipim e o inhame, apesar de semelhantes aos tubérculos, pertencem ao grupo das raízes. Então são raízes, são tubérculos, né? Por exemplo, a batata é um tubérculo, tá? Tubérculo é tipo de um caule, tá? Um caule mais gordinho que tem reserva de amido ali, por exemplo, e que tem vitaminas, sais minerais ali importantíssimos para a nossa saúde. Se pensarmos na nossa alimentação, a gente come diversos tipos de vegetais, folhas, por exemplo, na salada, frutos como o tomate. Nós comemos também, deixa eu ver, a batata, tá, né, um tubérculo, arroz e feijão são sementes. Então são diversas partes de uma planta que a gente utiliza na alimentação, ok? E que são importantíssimos, afinal, tem fibras, tem vitaminas, tem sais, minerais importantíssimos, né, para a nossa digestão, para o funcionamento dos órgãos e tudo mais, ok? Então vamos falar um pouquinho mais sobre essas partes das plantas, ok? Bom, morfologia vegetal, né? Então as angiospermas, elas são plantas espermatófitas cujas sementes são protegidas por uma estrutura denominada fruto. Todas as angiospermas têm fruto? Basicamente sim, certo? Todos os frutos são iguais? Não, mas hoje não vamos falar sobre fruto especificamente, tá? São o maior e mais moderno grupo de plantas, englobando, né, cerca de 230 mil espécies vegetais, ok? Bom, vamos começar então com a raiz, que é o órgão que se situa, né, geralmente debaixo do solo, geralmente, tá? Fixa a planta, absorve água, sais minerais, além de armazenar reservas nutritivas e realizar a aeração. O que é essa aeração? É liberar ali oxigênio, por exemplo, em volta da raiz, né? Por exemplo, quando se está no solo, né? Então, abre aqueles canos, aqueles espaços onde vai ter oxigenação, né? Vai ter passagem de ar. Exemplos de raiz, a gente tem a cenoura, batata doce, raízes de ginseng, raiz de araucária, né? Como essas raízes aqui que a gente consegue ver para fora do solo, tá? Então a raiz ela vai dar essa sustentação, mas ela também tem outras funções, né? Como armazenamento de substâncias, né? A absorção de substâncias também do solo, ok? Qual que é a importância, então, dessas raízes, tá? Então, elas têm uma grande importância na nossa alimentação, não só nossa, mas de outros animais também, tá? Matéria-prima de indústrias, fabricação de remédio, combate à erosão e fertilização do solo. Combate à erosão porque são as raízes das plantas que seguram o solo, por exemplo, nas encostas, nas montanhas. Então, quando você retira essas plantas, obviamente que você retira as raízes e o solo fica solto. Numa enxurrada, por exemplo, no momento de chuva forte, esse solo vai escorrer, né? E daí vai causar diversos problemas, podendo causar diversos problemas. Então, as raízes das plantas ajudam a segurar a terra, tá? Por isso que nas encostas dos morros não deveria ser tirado as plantas ali, ok? Bom, como que é essa raiz, né? Então a raiz ela tem várias partes específicas, tá? A parte da ponta, né? Aquela que está em contato direto com o solo tem a coifa. A coifa é como se fosse uma capinha de proteção da raiz, tá? Que vai fazer com que ela fique mais resistente ali, que dure mais tempo, não machuque tanto conforme ela for crescendo, certo? E é justamente a zona meristemática, né? Aqueles meristemas que vão sofrer várias mitoses, né? Que as células vão se dividir justamente para permitir esse crescimento em direção ao solo, ok?
Depois a gente tem a zona lisa, né, onde tem uma parte de alongamento, né, que a raiz vai crescendo, a zona pilífera com os pelos absorventes que vão absorver, por exemplo, a água e sais minerais do solo, tá? E a parte mais acima que é a zona suberosa, né, que vai ter ramificações, sub-ramificações, que vai formar como se fosse uma árvorezinha que vai ajudar na sustentação da planta, ok? Seria o que a gente chama de raízes secundárias. Tipos de raiz, aí existem vários tipos, né? Aqui ele é um tipo principal, uma explicação geral de como que se forma, né, essa raiz, mas existem vários tipos, né? Por exemplo, essa raiz aqui fasciculada, ela também é considerada uma raiz de cabeleira, porque parece uma peruca, né? A gente pega lá do solo, tem várias ramificações pequenininhas que parece até uma peruca, ok? O nome é fasciculada. Tem a raiz, tem a fibrosa, tem a ramificada, né? As raízes adventícias que ficam na base de um talo, né? Temos as raízes tuberosas, que são aquelas que armazenam uma grande quantidade de substância. Napiformes, por exemplo, aparentemente é a da cenoura, aqui é a da cebola também, né? As tuberiformes que formam também esse tubinho ali com armazenamento de substâncias. Entre vários outros tipos, né? Dependendo do tipo de planta, vai ter um tipo de raiz, vai ter um tipo de absorção ou de armazenamento de substâncias, tá? Existem N tipos. Adaptações dessas raízes. Então, cada raiz ela vai ter ela já nasce, obviamente, com essa adaptação própria para a região onde ela vive, certo? Caso não seja assim, ela não consegue sobreviver. Então, por exemplo, as raízes tuberosas, elas vão absorver, né, esses nutrientes ali, justamente na raiz, né? Por exemplo, aqui a beterraba. As raízes de escora, por exemplo, que tem nos mangues, né? Que ficam em contato ali com a água e elas vão ficar submersas só durante o tempo em que o mangue está cheio, né? Durante a maré cheia. Dentro do mangue também existem as pinematóforas, né? Que são aquelas responsáveis por receber oxigênio. Então elas vão respirar ali para fora, né? Do solo, tá? Porque o solo é encharcado, tem pouca oxigenação, então ela sobe e o ar entra por ali, as trocas gasosas acontecem ali fora, ok? Raízes tabulares de árvores grandes que parecem tábuas, né? Por isso esse nome. E as sugadoras, por exemplo, da erva de passarinho, que se prende no caule das plantas e suga, né, a seiva da árvore e dependendo da situação pode até enfraquecer a ponto da árvore morrer, ok? Bom, falando sobre raízes, a gente vai para a primeira atividade. Geralmente, caules subterrâneos que acumulam substâncias nutritivas, denominados tubérculos, são confundidos como sendo raízes tuberosas, parecido, né? Que também acumulam reserva de amido. Um caso típico desse equívoco seria o de classificar a batata inglesa como raiz tuberosa. Qual a característica que diferencia um tubérculo de uma raiz tuberosa, né? Como que eu vou diferenciar, por exemplo, uma raiz de um caule, se eles são parecidos, né? Nesse caso aí que ela acumula, né, reserva, bastante amido. Espera um pouquinho, eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu chegar numa conclusão? Como será que eu vou identificar, né, separar esse, né? Como é que eu vou saber que é um caule? Como é que eu vou saber que é uma raiz tuberosa? Bom, se você observar na imagem aqui, na imagem a gente já consegue ver umas diferenças, né? Então ali na cenoura, por exemplo, a cenoura é uma raiz, tá? Então tem alguns filamentos que saem ao longo da cenoura toda. Isso quer dizer que o eixo principal é a raiz, certo? Tá? Então, uma característica que surge apenas em caules são as gemas laterais, que dão origem a ramos e folhas. Todo caule possui gemas ou brotos, diferentemente das raízes. A presença de pelos absorventes e da coifa indica a estrutura que é a raiz. Então, esses pelos aqui que a gente consegue ver, né, ao redor aqui da cenoura, indica, né, ao redor dela toda, né, indica que ela é uma raiz, tá? A batata, por exemplo, ela não tem esses pelos ao longo do corpo todo, certo? Então, por isso, ela não é uma raiz. Ela não tem a pontinha com a coifa também, ok? A beterraba é parecida aqui, ó, né? Certo? Ok? Deu para ter uma ideia? Então, vamos continuar. Os caules agora, mais especificamente, tá? Mantém a sustentação da planta, transporta água, nutrientes, outras substâncias através do seu interior até as folhas. Aí, nesse caso, a gente tem a batata inglesa, a cebola, cana-de-açúcar, tá? Então, é através do caule que a gente vai ter o tecido vascular, né? E entre eles a gente tem, né, os ramos que vão levar a folhas, né? Esses ramos, a gente chama, né, cada ramo que se prende ao caule, essa junção a gente chama de nó. Entre um ramo e outro, né, entre um nó e outro, a gente tem uma área chamada de entrenó, certo? E daí, logo junto ali do nozinho que junta o caule da folha com o caule principal, existe ali a gema apical, a gema axilar, desculpa, que vai dar origem a um novo galho, uma outra, né, onde vai ter outras folhas e tudo mais, certo? Gema apical é aquela que fica na parte mais superior da planta. Então, tem a axilar, lateral, e a apical na parte de cima, ok? Tipos de caule. Existem vários tipos diferentes, dependendo da situação, né, da região onde essa planta se apresenta, tá? Então, existem os caules aéreos das árvores normais que a gente conhece, por exemplo, macieira, laranjeira e tudo mais. Existe o colmo, que ele é dividido em pedaços, né, em partes, tanto é que se você cortar um pedaço, a planta não morre, ela continua viva. Por exemplo, o bambu, né? Existe a haste, que é esse que não cresce muito, né? Que tem várias flores, por exemplo, o dente de leão. Tem a estipe, né? Que é principalmente do coqueiro, né? Que vive ali na areia, por exemplo, tá? Os caules rastejantes, por exemplo, de melancia, de melão, né? Que ele não cresce para cima, ele vai crescendo lateralmente no solo, ok? E tem aqueles aéreos volúveis, ou seja, por exemplo, da bougainville, né? Essa árvore que ela tem um tronco principal, né? Tem um caule principal, mas tem uns que são mais maleáveis, que crescem para as laterais, ok? Bom, falando agora de caule, vamos para a segunda atividade. Se prepararmos uma sopa com água, carne, cenoura, salsinha, batatinha inglesa e sal, quais são os órgãos vegetais utilizados no preparo dessa sopa? Agora que já vimos um pouquinho de caule, um pouquinho de raiz, a diferença entre eles, pensa um pouquinho, quais são ali raízes, quais são caules? E eu já volto com a resposta.
aí, baseado no que nós vimos sobre caule, sobre raízes, você já consegue diferenciar ali entre a carne, a cenoura, a carne não, né? Cenoura, salsinha, batatinha inglesa. Quais são esses órgãos vegetativos que a gente encontrou nessa sopa? Bom, ó, se você pensou que a cenoura é uma raiz tuberosa, tá certo, é uma raiz, né? Salsinha, folha, batata inglesa é um caule subterrâneo, certo? A batata inglesa, inclusive, ela consegue brotar, né? Existem outras batatas que se você colocar, por exemplo, em contato com a água, ela vai brotar. A batata doce também faz isso, né? Ela brota, ela forma a raiz e através dela brotam, por exemplo, outros caules que vão ter folhas e tudo mais, ok? Então nessa sopa aí a gente tem raiz, folha e caule, tá? Além da carne. Agora vamos sim falar sobre as folhas. Falamos sobre raízes, falamos sobre caule, vamos falar sobre as folhas. O que tem as folhas, por que elas são, né? Existem diferentes tipos de folhas, né? E a folha é responsável justamente por fazer a fotossíntese. Afinal, dentro das células das folhas, né, as células vegetais, elas possuem a clorofila, que é responsável, né, por essa troca, né, por essa produção, né, da glicose, que é através da fotossíntese, ok? Bom, as folhas, então, elas fazem fotossíntese, mas elas não fazem só isso, elas também respiram, elas também transpiram, certo? Também podem ter reserva de nutrientes. Um exemplo de planta que faz, né, reserva de nutrientes nas folhas são as plantinhas suculentas que estão na moda nesse momento, ok? Exemplos aqui, então, a gente tem alface, agrião, espinafre e uma infinidade de folhas diferentes. Por exemplo, essa daqui de baixo, bem diferentinha aqui, e naquela do ginkgo biloba, né? Aquela planta típica japonesa, né? Ok? Bom, com relação à morfologia das folhas, então as folhas elas são responsáveis por produzir, né, fazer a fotossíntese, né, que é a produção do seu próprio alimento, mas elas também fazem as trocas gasosas, elas respiram e elas também transpiram. Por onde? Por uma estrutura chamada estômato, tá? Então os estômatos são aberturas na superfície da epiderme vegetal, por onde vai passar esses gases também, né, o vapor d'água, tá? Então ele é formado ali por duas células guardas, tá? E mais o buraco no interior, que é chamado de ostilo. Essa imagem aqui é uma imagem de microscópio, tá? Então você consegue ver as células vegetais e aqui onde parecem olhozinhos são os estômatos. É a parte ventral, né? A parte de trás de uma folha. Ok? E ali a gente consegue ver que tem vários estômatos. Estômatos, quando estão abertos, quer dizer que está acontecendo ali as trocas gasosas, ela está liberando o vapor da água. O estômato ele tem a capacidade de se fechar também, né? Quando, por exemplo, está numa época mais quente, não é interessante que essa planta transpire muito para não perder muito líquido, né? Então ele se fecha também, ele tem essa capacidade, ok? E daí os tipos de folhas, existe uma infinidade de tipos de folhas diferentes, tá? As folhas, né, as árvores, elas podem ser caducas ou perenes. Caducas é que perdem suas folhas em determinada época do ano e perene elas nunca perdem as folhas. Isso vai de espécie para espécie, tá? A gente vê isso com mais frequência, por exemplo, em florestas temperadas, né? Aquelas que perdem as folhas durante a época do outono, tá? Dos tipos de folhas, né? A gente tem aquelas folhas que são inteiras, tá? Então o rebordo é liso, as lobadas que são mais arredondadinhas, né? Dentadinha que parece que tem formas, vários dentinhos. Tem aquela composta digitada, ou seja, são 3, 4, 5 folhas no mesmo raminho, tá? E as folhas simples partidas, né? Que tem recortes mais profundos, né? Tá? Existem vários tipos, ok? Aqui são só alguns. E vamos para uma atividade mão na massa. Eu falei que algumas batatas, né, têm a capacidade de brotar quando a gente coloca em contato com a água, né? A batata inglesa, por exemplo, ela tem essa capacidade de brotar, de formar raiz, né? Então, se a gente compra uma batata do mercado, existe a chance dela brotar e se reproduzir, se você colocar ela em contato com a terra, tá? Então aqui nesse experimento aqui, você vai precisar de uma batata, aqui eu coloquei o exemplo da batata doce, que é mais fácil de conseguir, palitos de dente, né, e vidro de conserva ou qualquer outro pote que você consiga prender a batata ali na pontinha, né, e a água. Então você vai colocar água no vidro, até próximo da abertura, prender essa batata no vidro, se necessário você pode usar o palito, se não houver necessidade não precisa, ok? Deixa no local iluminado e espera cerca de uma semana para ver o que vai acontecer. Na imagem aqui você vai ver que tem uma batata cortada, também pode, ela também vai brotar, certo? Então pode ser a batata inteira ou cortada, tanto faz que não vai mudar a experiência. Da mesma forma, ela vai ter o mesmo resultado, ok? O importante é prendê-la de modo que ela esteja em contato com a água
e deixo ela num lugar iluminado, ok? Eu vou dar um tempinho para você copiar um pouquinho, né? Copiar os passo a passo desse experimento e eu já volto com uma imagem que vai mostrar aproximadamente como que ele vai ficar. E aí, conseguiu copiar? Copiou ali que a gente vai precisar só da batata, do vidro, da água e talvez do palitinho? Bom, depois de uma semana, dependendo, né? Se estiver muito frio, né? Bem no inverno, talvez não aconteça tão rápido. Pode ser que você precise deixar mais tempo, tá? Mas a ideia é que depois de um tempo ela vá brotar. Tá? Então aqui, ó, brota as raízes e alguns ramos aqui com folhas, né? Então se você prestar atenção bem aqui, ó, as raízes ali embaixo, né? Só na parte de baixo, certo? Então essa daqui é um caule, né? A batata ali é um caule, tá? Então com o tempo ela vai enraizar e posteriormente vão surgir galhos e folhas, tá? Então faça esse experimento, discuta com a sua turma, mostre para a sua turma como é que ficou o seu experimento, se ele gerou bastante folhas ou não. Depois, você não precisa descartar, você pode colocar num vaso e pendurar. Fica uma folhagem muito bonita dentro de casa, ok? Bom, nessa aula então nós vimos os órgãos vegetativos das plantas, né? Raiz, caule e folha, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.